Olá, amados, eu sou o pastor Wagner Barbosa. Olá, queridos, eu sou a pastora Viviane Barbosa. Nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa história com a plenitude. Nós estamos comemorando 25 anos de história na cidade de Itaboraí e nós, como casal, a nossa família, ela faz parte disso. Nós vivemos um grande tempo, uma grande história, uma grande jornada junto com a plenitude e tem sido uma honra e uma alegria muito grande fazer parte dessa história. Nós chegamos na plenitude em 2003, aproximadamente em abril. Nós chegamos aqui, eu estava com 21 anos de idade, o Wagner estava com 23 anos. Enquanto estávamos no mundo, nós dançávamos, né? Nós gostávamos muito de dançar. E aí nós viemos na plenitude. E tinha um irmão na época que nós fazia parte do louvor, ele conheceu a gente. E ali nós falamos um pouquinho da nossa vida, né? De onde que a gente tinha vindo, o que a gente gostava de fazer, que no mundo a gente participava da dança, dançava. E aí ele perguntou pra gente se a gente aceitava fazer uma coreografia para um culto jovem que tinha na igreja naquela época, né? Então nós aceitamos o desafio, ficamos assim meio surpresos, porque a gente nunca tinha dançado na igreja, porque é muito diferente você dançar no mundo e você dançar na igreja. Porque na igreja não é só dança, é adoração. E aí nós aceitamos o desafio e falamos com ele que nós íamos dançar. Isso foi numa quinta-feira, nós dançamos no sábado, montamos uma coreografia de madrugada, varamos a madrugada para poder aprontar essa coreografia e dançamos no culto jovem. Eu lembro a música como se fosse hoje, o nome da música é Festa, da Ana Paula Valadão. E aí foi muito legal, a gente dançou e todo mundo assim ficou surpreso. E depois o pastor Valber, se eu não me engano, ele não estava, né, a pastora Kátia. No domingo ele ficou sabendo, domingo de manhã ele procurou a gente, falou que tinha ficado sabendo que 2 ovelhinhas novas dele tinha dançado e que ia pra gente se apresentar domingo à noite. E assim nós fizemos, dançamos de novo. E ali começou o nosso ministério, nosso primeiro ministério na plenitude foi a dança. Nosso pastor ele sempre gostou muito de música, então louvor, ele participava muito do louvor ativamente nessa época e ele vinha com algumas ideias assim pra gente. Ele gosta de inventar moda, né? De dançar, gente, era muito legal. E teve uma dança, essa marcou o nosso ministério naquela época, nesse ministério, né, que nós atuávamos. Essa dança marcou a nossa história e a história de todos aqueles que estavam com a gente naquela época, aquele povo. Foi uma dança que nós apresentamos, que foi a ideia do pastor Valber, que nós representávamos noivos. Eu era noiva e ele era o noivo, representando a igreja e Jesus. E ficou lindo, eu me vesti toda de branco, ele também. E nós dançamos com o ministério de dança. Isso marcou muito a nossa vida. Todos aqueles sempre comentavam e tem gente que lembra até hoje dessa apresentação. Foi assim muito especial, muito bom. É a música Eu Vou Abrir Meu Coração, de Fernandinho. Né? Ficou na história. Chegamos aqui conhecendo muito pouco sobre o Evangelho. Aqui nós fomos treinados, aqui nós conhecemos, aqui nos batizamos, né? Também em 2003, no final do ano. Né? Então a nossa história ela foi toda lapidada pelo Ministério Plenitude. Né? E uma outra coisa que também marca muito a nossa história é que, como nós já falamos, chegamos aqui muito novos, recém-casados, obviamente, sem filhos. Né? E a gente sonhava já em ter filhos, mas houve uma série de dificuldades para poder gerar. Né? O Senhor fez promessas aqui, o Senhor usou pessoas, deu visões, revelações e etc. Né? Até o dia em que Ele cumpriu a sua promessa. Né? Maite hoje tem 13 anos de idade e está sendo criada aí. E hoje já o ministério dela, o primeiro ministério dela já é a dança também. Então ela está seguindo esses passos. E aquilo assim, hoje a gente só tem a agradecer ao Senhor. Sim. Agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez na nossa vida nesse período. Agradecer ao nosso pastor Valdo, nossa pastora Kátia, que esteve conosco em todos os momentos da nossa vida, nos bons e nos ruins. Tudo que nós somos, nós devemos a Ele, nós agradecemos a Ele por todo o ensinamento, por todo o cuidado, por todo o puxão de orelha comigo, paciência, porque no início, para quem não me conhece desde o início, eu tenho um pouquinho de trabalho, né? E hoje nós só temos a agradecer a Ele e ao Ministério Plenitude por ter nos abraçado de uma maneira tão especial. Como meu esposo falou, chegamos sem filho, chegamos com a casa para terminar
na metade do caminho para terminar de construir, sem carro, sem filho. A gente não tinha nada. E depois que nós entramos na plenitude, Deus mudou nossa história. Deus nos deu condições de terminar nossa casa, nos deu um carro, nos deu uma família, nos deu um filho, nos deu um ministério. Então é gratidão ao Senhor pela plenitude. A plenitude mudou a nossa história. E é só Ele que faz isso, é só Deus que faz isso. E é o que se incentiva sempre aqui, em todo o tempo, né? Crescimento. Né? Então, se você quer crescer, esteja conosco nesse tempo. Estamos comemorando 25 anos e vem outros 25 pela frente. Faça parte dessa história você também.